Havia um bebê. Uma criança recém-nascida, pequena o suficiente para caber nos braços de um homem e grande o suficiente para destruir famílias inteiras. E enquanto essa criança chorava num berço improvisado, dentro de uma casa escura no subúrbio, os adultos ao redor dela travavam uma guerra que ia muito além do sangue, dos laços familiares e das promessas feitas em dias melhores. Essa é a história de como um esquema criminoso quase engoliu uma família por completo, e de como os mortos às vezes voltam para cobrar o que é deles. Vamos começar pelo fim. Ou melhor, pelo que parecia ser o fim. Jorginho estava morto. Era o que todos acreditavam. Era o que Samira queria que todos acreditassem. Ela havia planejado tudo com a frieza de quem não conhece remorso, com a precisão de quem já tinha atravessado muitas linhas antes daquela. A injeção foi aplicada. O corpo caiu. O silêncio desceu pesado sobre aquele momento e Samira, com seus olhos calculistas e seu sorriso de quem já venceu antes de terminar o jogo, virou as costas para o que ela achava ser um capítulo encerrado. Mas ela errou. Errou no veneno. Errou na seringa. Com toda a sua maldade, com toda a sua inteligência torta, ela trocou as seringas. E Jorginho não morreu. Fingiu. Precisou fingir, porque era a única saída que ele tinha naquele momento. Com o coração ainda batendo no peito e a raiva fervilhando nas veias, ele entendeu que a única forma de salvar a neta era desaparecer primeiro, para aparecer quando ninguém esperasse. Pensa bem na dimensão psicológica disso. Um homem que precisa fingir a própria morte para proteger uma criança recém-nascida. Um avô que deita no chão, controla a respiração, controla o medo e espera. Não é heroísmo de filme de ação. É um tipo de coragem muito mais silencioso, muito mais doloroso. É o tipo de coragem que nasce do desespero absoluto de quem não tem mais nada a perder além daquilo que ainda ama. E enquanto ele fingia estar morto, Joelle estava destruída. A mãe, jovem, endividada, manipulada até o tutano por uma mulher que soube enxergar o momento exato da fraqueza, acordava todos os dias com o vazio nos braços e a culpa escavando um buraco cada vez maior dentro dela. Porque Samira não chegou como inimiga. Samira chegou como solução. Chegou com dinheiro, com palavras certas, com a promessa de que estava ajudando. E Joelle, jovem demais para enxergar o veneno embrulhado em seda, acreditou. Isso é o que torna Samira tão perturbadora como personagem. Ela não é uma vilã que aparece de máscara. Ela é o tipo de pessoa que você agradece antes de perceber que foi roubada. Ela identificou a vulnerabilidade de Joelle, as dívidas, o medo, o isolamento, e construiu sobre esse terreno frágil todo o seu esquema. Não foi impulso. Foi arquitetura. Uma arquitetura de manipulação cuidadosamente montada, peça por peça, durante tempo suficiente para que a vítima não conseguisse mais distinguir onde terminava a ajuda e onde começava a armadilha. E havia mais gente nessa arquitetura. Muito mais gente. Arminda e Ferete. Os nomes vieram à tona como vem sempre nesses momentos, quando a pressão é alta o suficiente para que as línguas soltem o que os lábios queriam guardar para sempre. O médico da clínica clandestina, suado, gaguejando, encurralado entre a consciência que ele havia vendido barato e o medo de pagar caro demais pelo silêncio, acabou confirmando o que muitos já suspeitavam. Não era um esquema de uma pessoa só. Era um ninho. Uma rede. Uma quadrilha com rostos diferentes, funções diferentes, mas com o mesmo objetivo: transformar o desespero alheio em lucro. Raul é talvez o personagem mais complexo e mais doloroso dessa história toda. Porque Raul não era o vilão, mas também não era o herói. Raul era aquela figura trágica que fica no meio, paralisada pelo medo, e que acaba se tornando cúmplice não por maldade, mas por covardia. Ele sabia. Sabia de partes do esquema. Sabia que havia risco. Sabia que havia perigo rondando a filha. E ficou quieto. Porque a me querá matar Joelle. Porque ele estava encurralado. Porque o medo tem uma forma muito eficiente de transformar boas intenções em silêncio criminoso. Quando Jersey soube de tudo, quando a ficha caiu completamente sobre o que Raul havia feito e deixado de fazer, a cena que se seguiu foi devastadora. Não tem palavra mais precisa. Ela não apenas ficou com raiva. Ela desmoronou e reconstruiu tudo ao mesmo tempo, em questão de segundos. A dor virou revolta, a revolta virou ódio, e o ódio virou aquele tipo de frase que não volta, que não tem conserto, que fica presa no ar para sempre. Você devia ter morrido no lugar dele. Uma sentença. Não um desejo. Uma sentença emocional proferida por uma mulher que acabou de descobrir que o homem que deveria ter protegido a família estava, na verdade, do lado errado da cerca, mesmo sem querer estar. Jorginho morreu tentando salvar a neta. Isso é o que Jersey precisou engolir em segundos.
Enquanto Raul ficava quieto, o outro avô dessa criança corria em direção ao perigo. Morreu, ou quase morreu, de peito aberto, sem hesitar. E essa comparação, esse contraste brutal entre os dois homens, é o que faz a cena ser tão poderosa. Não é julgamento simples. É um espelho que ninguém quer olhar. Agora vamos falar de Paulinho, porque esse homem merece um capítulo à parte. Detetive, ou policial, tanto faz o título, o que importa é o que ele representa nessa narrativa. Ele é aquele tipo raro de personagem que age quando os outros hesitam, que vê quando os outros fecham os olhos, e que vai até o fim quando todos os outros já teriam parado no meio do caminho. Quando ele pegou as imagens das câmeras do posto de saúde e começou a avançar quadro a quadro, pausar, aproximar, focar na placa do carro, havia ali algo quase poético na frieza profissional de um homem que descobriu a verdade não através de confissões dramáticas, mas através da paciência meticulosa de quem sabe que a verdade sempre deixa rastro. Eu sabia. Essa história estava mal contada. Essa frase simples, dita em silêncio, enquanto a placa aparecia nítida na tela, vale mais do que qualquer discurso. É o momento em que o instinto encontra a evidência, em que a suspeita se transforma em certeza. Então ele foi. Sem hesitar. Sem esperar reforço. Sem esperar autorização. Sem esperar o momento perfeito. Entrou na clínica com o distintivo numa mão e a autoridade na outra, enfrentou a recepcionista, encarou o médico, e num jogo de pressão calculada e frases certeiras, arrancou a confissão que precisava. O médico não era mau. Era fraco. E fraqueza, quando confrontada pela firmeza de quem não tem medo de usar a verdade como arma, desmorona rápido. Se você ainda não curtiu esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Porque o que vem a seguir é ainda mais pesado, e você não vai querer perder quando a história de Arminda e Ferete finalmente vier à tona completamente. Toca no like agora e ativa o sininho. Sua opinião sobre quem mais está envolvido nesse esquema pode ser exatamente o comentário que vai colocar tudo em perspectiva. Agora, o aeroporto. Tem cenas que são pura tensão comprimida numa fração de segundo. O avião já estava se movendo. A pista estava ativa. Lena segurava a bebê no colo com aquela postura de quem já ensaiou a mentira tantas vezes que quase acredita nela. E Paulinho? Paulinho colocou a viatura na frente da aeronave. Pensa nessa imagem. Um homem sozinho num carro, contra um avião inteiro. Não é loucura. É convicção absoluta. É a materialização física de uma promessa que ele havia feito numa ligação telefônica minutos antes, quando a voz de Joelle chegou até ele partida em pedaços. Traz minha filha de volta, eu imploro. E ele não podia voltar sem a bebê. Simples assim. A promessa não permitia. Quando a porta da aeronave se abriu e ele subiu os degraus com as pernas que mal aguentavam a velocidade do próprio coração, Lena ainda tentou. Essa bebê é minha filha. A mentira saiu com uma certa firmeza, porque é o tipo de mentira que foi repetida tantas vezes que ganhou uma casca de realidade. Mas Paulinho não é o tipo de homem que se perde em casca. Ele vai direto ao miolo. Engraçado, porque a mãe verdadeira está em casa quase desmaiando de dor. Fim da discussão. Herculano levantou as mãos antes mesmo que alguém precisasse pedir. Helena Coru. Disse que só queria dar uma vida melhor para a criança. E aqui mora um dos grandes paradoxos dessa narrativa inteira. Porque ela não estava completamente mentindo. Havia ali, enterrado debaixo de toda a manipulação, do crime, da cumplicidade, um desejo genuíno de maternidade frustrada. Uma dor real, distorcida em escolhas erradas, transformada em ação criminosa. Isso não a absolve, mas torna ela humana. E é isso que faz a ficção boa doer de verdade, quando os vilões têm razões que você quase entende. Vida melhor não começa com crime. A resposta de Paulinho é simples. É definitiva. E é exatamente o que precisava ser dito. O retorno da bebê para os braços de Joelle é o tipo de cena que o roteiro acertou com precisão cirúrgica. Não era necessário exagero. Não era necessário música dramática ou câmera lenta descrita em palavras. Era necessário apenas a imagem de uma mãe que quase desaba ao ver a filha, que pega a criança como se tivesse medo de que ela some de novo, que chora pedindo perdão a uma bebê que não entende palavras mas que sente, com toda a certeza do instinto primitivo, que aquilo ali é segurança. É lar. É amor que sobreviveu a tudo. E Jorginho ficou parado observando aquela cena com os olhos marejados. O homem que fingiu morrer para que esse momento fosse possível. Que passou pelo medo, pela fúria, pela humilhação de precisar de ajuda de um chefe de morro para recuperar a própria neta. Que voltou não com fanfarra, não com discurso, mas com a criança nos braços e o silêncio pesado de quem sabe o preço real de cada passo daquele caminho. Harry? Não.
Ele não aceita esse título. Eu só fiz o que tinha que ser feito. E é exatamente por isso que ele é um herói. Bagdá também surpreendeu. O chefe de morro que entrou nessa guerra não por obrigação, não por dinheiro, mas por uma dívida de afeto que vem de antes de qualquer crime. Jorginho o tratou como filho no momento em que ninguém o tratava como nada. E isso, nesse mundo, vale mais do que qualquer aliança estratégica. Quando ele pegou a bebê no berço improvisado e murmurou calma: pequenininha, o vovô tá aqui, algo quebrou de uma forma bonita. O homem temido pelo morro virou um ser humano segurando uma criança frágil com as mesmas mãos que já fizeram coisas que ele prefere não nomear. Há uma justiça poética nisso. Às vezes, o caminho para a redenção não passa por tribunal. Passa por um berço improvisado numa casa escura no subúrbio. Samira foi presa 2 vezes nessa história. A primeira por Paulinho, com algemas de metal e a gravidade de uma acusação formal. A segunda por Jorginho, com o olhar. Aquele momento em que ela ouviu entrar pela porta e percebeu que o morto havia voltado foi um colapso completo de tudo que ela havia construído. Toda a segurança, toda a pose, toda a frieza calculista se desfez numa fração de segundo. Você tinha que estar no inferno. É o grito de quem perdeu o controle da narrativa. De quem viu o plano desmoronar ao vivo. E ela tentou negociar. Claro que tentou. Pessoas como Samira sempre tentam. Há sempre uma justificativa. Sempre um contexto, sempre um ângulo diferente que explica tudo sem responsabilizar ninguém. Eu amei essa criança. Isso ela disse, ajoelhada no chão, enquanto as algemas fechavam. E talvez fosse verdade. Talvez houvesse ali um amor torto, possessivo, destrutivo, o tipo de amor que não respeita o outro porque nunca aprendeu a diferença entre amar e possuir. Mas amor não sequestra. Amor não envenena avô. Amor não compra bebê recém-nascida de uma mãe desesperada. Você confundiu maternidade com contrato de compra. Essa frase de Bagdá é a sentença mais honesta que alguém poderia proferir naquele momento. Agora, o futuro. Porque essa história está longe de terminar. Primeira teoria. Arminda e Ferete são figuras muito maiores nesse esquema do que aparentam. O médico os mencionou como parte da estrutura de suporte de Samira, mas a forma como os nomes foram ditos, com aquele misto de medo e confirmação de quem sabia que estava entregando mais do que devia, sugere que eles podem ser, na verdade, os verdadeiros organizadores. Samira pode ser operacional. A cabeça pensante pode estar mais acima, mais protegida, mais distante dos crimes concretos. E quando Paulinho começar a puxar esse fio, o que vai aparecer pode sacudir personagens que até agora pareciam estar do lado certo. Segunda teoria. Raul vai tentar se redimir colaborando com as investigações, mas a colaboração vai custar caro. Há informações que ele guarda que podem implicar pessoas com muito poder de reação. E quando essas pessoas sentirem o chão tremendo sob os pés, Joelle e a bebê podem se tornar alvos novamente. A família ainda não está em segurança. A ameaça foi reduzida, mas não eliminada. A guerra pode estar apenas no intervalo. Terceira teoria. Bagdá e Jorginho formaram uma aliança que vai além desse episódio. O mundo do crime e o mundo da família se tocaram de uma forma que criou um vínculo. E esse vínculo vai ser testado quando a investigação de Paulinho chegar perto demais do morro. Porque Paulinho é incorruptível. Bagdá tem seus próprios códigos. E quando o círculo se fechar, os dois podem se encontrar dos lados opostos da mesma linha, forçados a escolher entre a lei e a lealdade. Essa é a faísca que pode incendiar tudo o que está sendo construído agora. O que é certo é que nenhum personagem aqui sairá ileso. Não há vitória limpa nessa história. A bebê voltou. Mas Jorginho fingiu morrer. Joelle vai carregar a culpa da manipulação pelo resto da vida. Raul vai tentar reconstruir uma relação com a filha sobre os escombros da confiança destruída. Gerce vai ter que aprender a conviver com a raiva sem deixar que ela consuma o que restou da família. Bagdá vai voltar para o morro carregando algo novo no peito, algo que não tem nome no vocabulário do crime. E Samira? Samira vai se sentar numa cela e vai ter todo o tempo do mundo para confrontar o que fez. Se vai usar esse tempo para reflexão ou para planejamento de vingança, isso, só o tempo vai revelar. Mas uma coisa é certa. Morto que volta, volta pior. E isso vale para todos os lados dessa guerra.